Olá, boa noite, meus amados, minhas amadas irmãs. Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida, sobre o seu lar, sua casa, sua família, seus negócios, sua parentela, esta cidade, esta nação, este país. Que a paz do Senhor Jesus Cristo venha inundar o nosso coração e o nosso entendimento. Ele possa guardar em Cristo Jesus. Você que está se achegando, que está entrando aí, boa noite. Shalom de Deus. Rodrigo de Pádua, boa noite, querido. Um abraço para Viviane, um abraço para as meninas. Rose Valeriano, boa noite, querida. Deus abençoe vocês, a sua casa, a sua família. Marcelo. Tudo bem? Fernanda Miranda, Deus abençoe, querida. Deus abençoe seu trabalho, sua família, sua casa. Glória a Deus. Vão se chegando, estando aí conosco, cada um de vocês. Isadora Beatriz, querida, Deus te abençoe. Como você está? Tá tudo bem aí com você? Seu coraçãozinho, tá tudo bem, Isadora? Liga para mim, se você precisar conversar, pode ligar. Vocês que precisam conversar, liga para mim, a gente vai orar junto por telefone. Amém, queridos? Vocês podem ligar para nós, viu? A gente está aqui para te ajudar, para nós orarmos juntos. Rose Valeriano, que Deus abençoe sua casa. O Gleidson, nosso irmão amado, Gleidson Martins, a Paula, Deus abençoe Paulinha, Deus abençoe vocês, queridos. Que o Senhor seja gracioso. Boa noite, Andressa, minha filha, Laura, minha neta, Alicinha, o Maicon. Deus abençoe vocês, queridos. Deus abençoe nesta noite, que a palavra de Deus ela venha de encontro com cada uma de nossas necessidades de resposta, né, da parte de Deus. Você que tem buscado da parte de Deus, você que tem pedido para o Senhor resposta, solução, creia que Ele tem e Ele quer e Ele vai te dar. Boa noite, Karina Marques. Deus te abençoe, querida. Deus abençoe o Marcelo, a Débora, o Rafael. Deus abençoe seu trabalho, querida. Que o Senhor te ilumine, que o Senhor faça prosperar os seus negócios. Boa noite, Elane Galdini. Boa noite para vocês. Boa noite, Flávio Júnior, sua casa. Boa noite, Ney Facioli. Boa noite, Fernando Castaldini. Deus abençoe vocês, abençoe Sheilinha, abençoe o Mateus, a Aline, o Tiago, a Joyce, seus netos. Deus abençoe sua família, Fernando. Poderosamente, cuide do coração de cada um deles. Aleluia. Boa noite, Silvana Facioli. Deus abençoe você, querida. Deus abençoe Ruth. Deus abençoe você, minha querida. Glória a Deus. Amém, queridos? Vamos nos achegando. Vamos entrando aí na sua sala de bate-papo. Vamos compartilhando. Esse é um trabalho nosso de evangelização, onde muitos podem ouvir a palavra de Deus. Muitos são alcançados e tocados pela palavra de Deus. Muitos têm abrido o coração e compreendido o amor de Cristo, a simplicidade do Evangelho e a grandeza de Deus e o amor dele por as nossas vidas. Ainda que nós somos tão falhos, né, tão pecadores, ainda que a gente é tão pequeno, diante de um Deus tão grande, e mesmo assim Ele nos ama. Ele nos ama tanto que Ele nos fez um pouco menor do que os anjos, né? Ele nos fez assim. Os anjos gostariam, né? Os anjos de Deus gostariam, que servem a Deus 24 horas, gostaria de fazer para Deus aquilo que nós podemos fazer. Só nós podemos fazer, eles não podem fazer. Eles estão aqui para nos ajudar, para nos assistir, em nome do Senhor Jesus. Que a palavra de Deus diz que o Senhor já deu ordem a seus anjos a nosso respeito, a respeito da minha vida e da sua vida, a respeito do projeto, do propósito de Deus em nossas vidas, para que se cumpra em nós e através de nós. Então, os anjos estão aqui a serviço, a nosso serviço, para nos ajudar a alcançar o alvo, para nos ajudar a prosseguir no caminho,
para nos ajudar a compreender e a levar essa palavra, o Evangelho. Você é um evangelista, você pode abençoar muitos lares, muitas famílias, muitos casamentos através de compartilhar. Você vai compartilhando nas suas redes de WhatsApp, de sala de bate-papo, no seu Face, no seu Instagram, vai colocando no seu Instagram, coloca lá. Nós ainda não dominamos essa parte ainda, nós temos, como o pastor gosta de falar, 5 pães e 2 peixinhos apenas. Mas no que nós temos, nós estamos aqui partilhando com vocês, amém, queridos? E esse Deus tão grande, tão maravilhoso, Ele vai cumprir em nós, na sua vida, tudo aquilo que Ele deseja, aquilo que já foi designado para nós. Amém, queridos? Deus seja louvado. Vamos orar antes de nós passarmos para a palavra que nós vamos ouvir hoje, né? O nosso tema é Esperança Acabou, Vou para Emaús. E aí, como que fica? Se a sua esperança acaba, se a minha acaba? Vamos ouvir a palavra de Deus. Amém, queridos? Vamos esperar em Deus. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós estamos aqui, Senhor, rendido aos teus pés. Rendido, Senhor, ao teu governo, ao teu Espírito Santo. Ó Senhor, totalmente voltado para o Senhor, com o nosso coração na expectativa da tua palavra, na expectativa de que a tua palavra produza em nosso coração, em nossa alma, nosso espírito, Pai. Senhor, virtude, para que essas virtudes se tornem em esperança, e essas esperanças, Senhor, ela possa crescer cada dia mais, porque ela gera fé no nosso coração. Nós estamos esperançosos que o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado de cada filho, de cada filha do Senhor. Por isso, Senhor, toma a nossa vida, deixe-nos ser apenas o teu canal, apenas uma porta-voz do Senhor, uma forma do Senhor falar com cada coração, com cada vida que está nos seus lares, que estão ali sedentos, cada um na sua história, cada um com os seus problemas, com as suas dificuldades, cada um nas suas limitações, cada um, Senhor, na batalha da mente. Nós sabemos que o nosso maior campo de batalha, Senhor, é a nossa mente. Se os nossos pensamentos forem bons, todo o nosso corpo será iluminado, todo o nosso ser vai refletir a tua luz. Mas se os nossos pensamentos for tenebroso, for escuro, for de nuvens, Pai, grandes trevas será o nosso corpo. Mas o Senhor nos guia na tua luz. Fique aqui conosco, se assente conosco. Senhor, toca no nosso coração, toca em cada vida que está no seu lar nos ouvindo, cada ouvinte, católico, espírita. Senhor, seja o credo que for que essa pessoa professa, os cristãos, os evangélicos. Senhor, toca com essa palavra. É o teu Espírito Santo que faz a obra. É teu Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o teu Espírito Santo que vai conduzir a um novo caminho, às boas novas, porque Jesus veio para pregar o reino, que era chegado o reino do teu Filho amado Jesus Cristo. É chegada as boas novas, é chegado o reino de Deus, o reino da salvação, o reino do teu Filho amado. E o Senhor está nos preparando para uma vida eterna, para morarmos contigo, para habitarmos a cidade celestial, a Jerusalém celestial. Por isso, ó Pai, nós rendemos a Ti, te entregamos. Fica conosco, fala conosco, Senhor, com poder, com graça, com virtude, porque o Teu Espírito Santo, Ele é poder, Ele manifesta o Seu poder, Pai. Começa em nós, passa por nós. E assim, Senhor, alcance cada ouvinte, cada um que está nos vendo nesta live, desta noite. Eu os abençoo e profetizo, Senhor, um novo tempo sobre a vida de cada um, uma nova unção de alegria, de esperança, de fortalecimento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos podem dizer, graças a Deus. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Boa noite, Paulo Trindade. Boa noite, querido. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe vocês, viu? Vamos abrir, eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13.
Quem estiver acompanhando já manda aí escrito, né? Qual que é que nós estamos? Já colocou, pastor, para nós? Vamos ler então Lucas capítulo 24, a partir do verso 13 em diante, amém? Que seus ouvidos sejam abertos, que o Senhor abra o seu entendimento e o meu entendimento nessa noite, para nós recebermos essa palavra em nome de Jesus. Aleluia! Os discípulos no caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas que sucediam. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? Eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já este o 3º dia, desde que tais coisas sucederam. E é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que o seu respeito estavam em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já se inclina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estava à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, aonde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais dizia: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Aleluia! Glória a Deus! Que passagem tremenda, maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos. Boa noite. Graça e paz. Shalom de Deus sobre a sua vida. Hoje eu quero abordar um assunto aqui para nós, da parte do Senhor,
narrado nas suas escrituras, que fala muito da nossa humanidade, da nossa natureza humana, terrena, né, que na maioria das vezes caminha por vista, por circunstância e por sentimentos. Sim. E o próprio Deus, na palavra, ele diz que ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó, somos frágeis. E Deus não esconde nada na Bíblia. De nenhum dos personagens ele conta suas fraquezas, seus pecados. Deus manifesta ali a humanidade do homem. Muitas vezes nós queremos ser super-heróis, né? Nós colocamos uma capa e não, eu não sinto. Eu acho que, por exemplo, o tema de hoje que é o que fazer quando acaba a esperança. Então, às vezes a sua esperança já acabou nesses dias. Você fica pondo uma máscara, pondo uma fantasia, uma capa, que só para representar diante dos outros. Mas lá no seu coração você sabe que a esperança já acabou. Você sabe que ela se foi. E esse texto fala disso, né? Então a mensagem dessa noite é o que fazer quando acaba a esperança. A nossa vida, o tempo todo, ela é feita de escolhas. Eu escolho ir para o norte, para o sul, eu escolho sentar ou não sentar, comer ou não comer, né? Casar ou ficar solteiro, ir ou vir. Sim, é verdade. Né? Por exemplo, nessa noite, você foi convidado, você pode estar aí ouvindo, pode levantar e ir embora. Né? Nossa vida é feita assim. E na nossa humanidade, essa humanidade que Deus nos deu e que Ele quer que realmente ela flore, porque para ter maturidade, crescimento, ela precisa se manifestar, precisa ser transparente. Nós fazemos escolha. E tem duas situações na Bíblia onde é muito claro a esperança morrer na vida humana. Esse texto que a pastora leu fala desses dois discípulos. Sim. Que andaram com Jesus, serviram Jesus, seu ministério de 3 anos e meio, viram os milagres, ouviram da própria boca de Jesus quem ele era, viram o que ele fazia, e na concepção deles, o Messias havia chegado, o libertador tinha chegado, aquele que os livraria da opressão, que aquele império da época colocava sobre os mais frágeis, sobre os mais pobres, os mais fracos. Então chegou o Senhor, chegou o Messias, a esperança de uma vida nova, a esperança de uma vida diferente. Tudo aquilo que eles sonharam e tinham expectativa estava centrado na pessoa de Jesus. E eles criaram um Jesus segundo a sua expectativa. Mas o que acontece? Apesar dos avisos de Jesus na jornada com eles, olha, eu vou para a cruz, eu vou morrer, eu vou me embora, eu vim por pouco tempo, é necessário que eu vá, para que se cumpra a Escritura. Eles não acreditavam, porque eles tinham algo palpável, eles tinham uma esperança que eles podiam tocar nela. O Senhor é a nossa esperança. E o texto diz que no mesmo dia, né, que era no domingo, Jesus morre, né, é crucificado na sexta, vem o sábado, domingo, né, que ele ressuscita. A notícia havia chegado inclusive para eles que algumas mulheres foram lá e não estavam no túmulo e elas testificaram que ele vive. Naquele mesmo dia, eles estavam desistidos, porque a esperança havia morrido. Sim. Mas há um outro texto que fala do rei Davi. Davi foi escolhido por Deus para ser rei de Israel. Envia o profeta Samuel na casa de Jessé. E ali ele consagra, derrama o azeite sobre a vida de Davi e unge ele a rei de Israel. E a partir dali,
Davi depois vai lá visitar seus irmãos na guerra, enfrenta Golias, mas ele já era consagrado, mas havia alguém no trono, o rei Saul. Sim. E Davi sofre muita perseguição de Saul, né? Tentando matá-lo, porque era uma ameaça ao trono. E num determinado momento, chega a notícia para Davi que Samuel morreu. Isso está em 1 Samuel capítulo 25, 26 e 27. E quando a notícia que Samuel havia falecido, Davi viu a sua esperança embora, a esperança de subir no trono. Sim. Porque foi algo que foi feito lá na casa de Jessé, ninguém sabia. É verdade. Então a possibilidade agora de Davi, que já era perseguido pelo rei que estava no trono, Saul, morreu. E Davi foge para o deserto, na terra dos filisteus, e serve por 1 ano e 4 meses o exército inimigo, servindo nas fileiras do exército inimigo contra Israel. Porque lá ele se sentia protegido. Por quê? Porque a sua esperança havia acabado. A esperança de subir no trono. Sim. A esperança de que aquela unção realmente o colocasse no trono. Porque aquele que o havia ungido havia morrido. Então são situações que a esperança morre. Por exemplo, nós nesse ano, eu, você, na passagem do ano, escrevemos os nossos sonhos, nossos projetos para o ano de 2020, espirituais, naturais, empresariais. E o ano começou, um novo governo, uma injeção de ânimo novo, a corrupção cessando, aquelas pessoas que nós elegemos como combatentes do crime, da corrupção no poder, e colocamos todas as nossas expectativas nessa esperança. E de repente, algo acontece. E essa esperança sofre um boicote e morre. Nós já estamos agonizando por 60 dias. E a cada dia, ela se enfraquece mais e mais e mais pela dificuldade, Sim. pela escassez, pelo desemprego, pelos dias fechados do comércio, da empresa. E a esperança vai. Para muitos já morreu. É verdade. Para muitos o ano já acabou. Porque 2 anos sem colheita já prejudicou todo o andamento. Aquele que já desistiu do seu negócio, que já fechou as portas. Até a igreja, né? Nós temos notícia de igreja que provavelmente não vão poder voltar, porque não tiveram condição de continuar esperando. Porque a esperança morreu, o próprio pastor desistiu. Desmaiou sua alma, seu sentimento, seu coração, e ele entregou os pontos. Olha, acabou a esperança. E eu quero falar dessa situação aqui, porque aqui foi quando, para aqueles discípulos, o Salvador, o Messias, morreu. E o que eles fizeram? No mesmo dia, no domingo, eles tomam o rumo de Emaús. O verso 13 diz assim, 24, 13. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Olha que coisa, irmãos. Jesus havia dado uma ordem para os discípulos: vocês vão ficar em Jerusalém, que eu vou aparecer para vocês, e vocês ficam em Jerusalém até que do alto venha poder sobre vocês. Sim. Mas eles desistem no mesmo dia e resolvem voltar para Emaús. E o nome Emaús, essa aldeia, ela tem um nome. Lugar incerto é a tradução para Emaús. Um lugar que tem a conotação de mula, de jugo. É o pior estado para alguém estar, né? E eles resolveram voltar para lá, para essa aldeia. Lugar incerto. E tinha uma conotação, né? Ela tem esse nome, Emaús também, ela tinha uma fonte de água termal, mas não era aquela água que não era nem quente e nem fria.
água morna, né? Então, lugar incerto de água morna, né? E eles voltaram para lá, tomaram essa decisão, por causa da perplexidade, da tristeza, da desistência, do desapontamento, da frustração, né, do desalento. Por quê? Porque a esperança havia morrido. E eu quero examinar esse texto nessa humanidade desses dois discípulos. O que aconteceu, qual era o que estava acontecendo no coração deles, no sentimento deles, que fizeram com que eles tomassem essa decisão de voltar para Emaús. Um lugar incerto, um lugar de mula, um lugar de água morna, que não é quente nem fria, que é aquela água que o Senhor diz que ele fica a ponto de vomitar. Então a grande pergunta é, por que vamos parar em Emaús? Eu, olhando para o texto, eu encontro algumas causas. Verso 19 diz assim: E ele lhes perguntou, Jesus indagando com ele, quais? Eles estavam falando, só você não sabe do acontecido e tal. Jesus fala, quais? E eles lhe disseram, as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Isso é o que eles sabiam de Jesus. Jesus para eles era só isso, um profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante do povo. Eles não sabiam direito quem era Jesus. Eles tinham uma visão distorcida de Jesus e isso os levou para Emaús. Os discípulos diminuíram Jesus, profeta, poderoso em palavra e obra. Se Jesus fosse só isso para mim e para você, meu irmão, provavelmente nós, num momento de aperto, de dificuldade, igual nós estamos vivendo, nós vamos também fazer uma escolha de ir para Emaús. Sim. Segundo, verso 21. E eles ali naquela conversa de Jesus, eles dizem assim, e nós, eles tinham uma expectativa, esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, e já hoje o terceiro dia, desde que as coisas aconteceram, quem que eles queriam que Jesus fosse? Fosse um rei político, porque eles viviam na pobreza, viviam na opressão, né? E a expectativa do Messias, de um rei que viesse com o seu reino, fosse aquele que fosse dar o livramento político. E eles tinham uma visão equivocada da obra de Jesus. E isso, né, fez com que a esperança deles fosse embora e eles desistissem e voltassem para Emaús. Porque qual que era a visão que eles precisavam ter de Jesus? Aquele que veio para salvar a humanidade e que é Rei e Senhor. Aleluia. Mas eles viam, a expectativa deles é que ele fosse um rei, que tirasse o rei do trono, Que resolvesse os problemas deles. problemas sociais, econômicos, né? E como esse rei morreu, vai ficar o outro rei, que é um tirano, que oprime o povo, que saqueia o povo, que põe peso sobre o povo, que eleva impostos. Então a esperança acabou. Né? Parece muito a minha situação e a sua, né? Para aqueles que tinham expectativa nesse novo governo, de repente, agora está mais fadado a se instalar em um comunismo do que um libertador, do que um que vai colocar as coisas no lugar. E a nossa esperança vai embora. Até o nosso direito de ir e vir, de escolher. Terceiro, o verso 20. Eles dizem assim, e como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram.
Irmão, isso aqui é muito característico da minha humanidade e da sua. A gente quer encontrar alguém culpado. Eles conversando com Jesus, porque eles não reconheceram ali, Jesus se aproximou e está caminhando com eles. Esse é o diálogo. Eles disseram assim, né? E olha, ele era profeta, ele era bom de palavra, nós achamos que ele vinha para remir Israel, mas não aconteceu. E sabe, parece que você é o único ausente aqui da cidade, aqui desses acontecimentos, mas os sacerdotes né, e os príncipes da cidade, os reis, o governo, eles o condenaram à morte e o crucificaram. Né? Então a gente sempre coloca a culpa em alguém. É a culpa do governo, é a culpa do governador, é a culpa do patrão, é a culpa do pastor, é a culpa da esposa, é a culpa do marido, é a culpa do filho, é a culpa da economia, é a culpa do vírus. Né? Quarto, isso aqui é muito triste. Do 24 ao 27, aí Jesus, conversando ali, eles dizem assim: e alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele lhes disse, olha o que Jesus falou para eles: ó nécios, ó novatos, ó meninos, ó crianças na maturidade espiritual, no entendimento, e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicavam-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Irmãos, esses discípulos que andaram com ele por 3 anos e meio, conhecia as Escrituras, conhecia as Escrituras, andaram com a palavra, Jesus é a palavra, tocaram na palavra, ouviram a palavra falar com eles, mas não conheciam as Escrituras. Jesus chama eles, olha, vocês são nécios, tardos de coração, tinha o coração fechado para a Escritura, tinha o coração fechado para a palavra. Vocês se contentaram com o milagre, com aquilo que os olhos viram, mas não desceu para o coração. Sim, vocês não receberam a Escritura no coração, não permitiram que a Escritura entrasse em vocês. Aleluia. E por isso não creram. Então a Escritura, a palavra, né, que era o verbo, era o que para vocês? O profeta, um homem que veio para resolver uma situação social, política e econômica, mas não o Cristo, Filho de Deus, o Salvador, o Rei de vocês. Por que porque não conheciam a Escritura? Irmãos, fala muito da minha humanidade e da sua. Um relacionamento superficial, né, pastor? Com Jesus. Eles viram a palavra, ouviram a palavra falar com eles, agora desistidos da esperança, voltando para Emaús, né? Esse lugar de incerteza, esse lugar morno, de mormidão, que ia colocar eles numa zona de conforto, para a vida da mesmice de sempre, que ouviram a própria palavra falar com eles, a palavra estava caminhando ao lado deles, mas eles estavam desistindo. E eu e você temos a palavra escrita, a palavra que se revela, a palavra pregada, a palavra que é falada, a palavra que é anunciada. Temos essa palavra. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Se eu apenas lhe tocar, ela dizia para ela pregava para a alma dela. Sim. 12 anos, gastou tudo com médico, todo o seu dinheiro, todo o seu poder e não resolveu o problema. Mas ela dizia, o dia que Jesus passar a palavra, se eu tocar, aleluia, apenas tocar, glória a Deus, eu vou ser curado. Ela enfrenta a multidão, ela agacha por baixo
E ela podia tocar, ela queria tocar no rosto, queria tocar na mão, queria que ele pegasse na minha mão, orasse por mim, colocasse a mão na minha cabeça. Não, ela dizia, se eu apenas lhe tocar na orla do vestido, eu serei curada. Glória a Deus. Por quê? Porque ela sabia que ele era o profeta, que ele era o Messias, e que o sacerdote naquele tempo, na bainha do seu vestido, ele colocava porções da palavra, e se ela entrasse por baixo, ela não precisava tocar no corpo físico de Jesus, se ela tocasse na palavra, ela seria curada, e assim aconteceu, irmão. E nós temos a palavra. Amém. Quinto, Lucas 24:15. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Jesus falou o tempo todo, a Escritura fala, eis que estou convosco todos os dias, até o final dos séculos. Aleluia. Eis que eu vou à frente, preparo o caminho, quebro o arco, despedaço a lança. Glória a Deus. A nuvem guiava o povo no deserto, a coluna de fogo protegia. Deus sempre com o seu povo. E Jesus aqui vendo aqueles dois homens no mesmo dia da ressurreição, com tanta coisa talvez para ser feita, ele vê dois dos seus discípulos desistindo, voltando para trás, sem esperança nenhuma no coração, e ir para um lugar de incerteza, para um lugar de mormidão, para ficar na mesmice. Jesus se aproxima e caminha com eles. Oh, aleluia, Jesus. Você pode estar desistido nesses 60 dias, sua esperança pode ter acabado, mas Ele está do seu lado e do meu lado, caminhando conosco, irmãos. Aleluia, louvado Eu posso não ver, você pode não estar vendo, mas Ele está caminhando conosco, glória a Deus, conversando comigo e com você. Todo o tempo. E hoje Ele está falando de uma forma direta, abrindo os teus olhos, dizendo, eu estou do seu lado. Amém, glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja, Senhor. Então, o que nos leva para Emaús? Eu achar que Jesus foi só um homem, só um profeta, que veio, cumpriu o seu papel, morreu, pregado numa cruz e lá está. Esse Jesus, se a minha esperança estava nesse Salvador, Ele não salvou nem a si mesmo, Ele está pregado na cruz. Então eu desisto. E isso me leva para Emaús. Né? Uma visão equivocada sobre a obra de Jesus. Achar que Ele só veio e que Ele só faz milagres, só me cura. Ou talvez muitos pensam que Ele só veio salvar. É. E não veio, Ele não só veio salvar. Não. Ele quer que a gente vai morar na eternidade com Ele. Exatamente. E que nós tenhamos uma vida abundante. Uma vida com abundância, uma vida abundante. Com qualidade de vida. Com qualidade de vida. Com paz, com alegria. Né? Então, se Ele é só aquele Jesus que você, na hora do desespero, vai e olha só para as mãos dele e recebe o milagre, o dia que Ele não faz milagre, sua esperança acabou. Te leva para Emaús. Né? Outra coisa que nos leva para Emaús é ficar colocando a culpa em todo mundo. E quando nós começamos o perigo de colocar a culpa em todo mundo, é que a gente acaba colocando a culpa em Deus. O senhor não está vendo? O senhor morreu, o senhor falou que era imortal, o senhor veio, falou que era o Salvador, agora o senhor morreu, o senhor está calado, o senhor não está falando nada, o senhor não está vendo o que está acontecendo? Dá um jeito aí, ó. Né? E nós vamos sempre colocar a culpa. Outra coisa que me leva para Emaús é eu não conhecer as Escrituras. Sim. Irmão, eu preciso conhecer essa palavra. Essa palavra, ela precisa entrar em mim. O salmista escreveu assim, provai e vede. Como é que uma dona de casa, uma cozinheira, uma mulher, pode ser o homem também, mais as mulheres, como é que ela prova o tempero? Como é que ela sabe se está bom de sal, de alho? Qual o tempero que ela pôr? Ela pega a colher lá e põe assim, ó. Vou pôr mais um pouquinho. Experimenta, ela come um pouquinho. Ela tem uma provinha no seu paladar. Então eu provar e vede, eu preciso comer essa palavra. Preciso experimentar, preciso ter experiência com a palavra. E eles não tinham. Todos os milagres que Jesus fez, que eles viram,
Não, eles viram o milagre. Eles viram do e lado de fora. Sim. O que fazia milagre morreu, acabou a esperança. Acabou a esperança. Achei que ali encerrava tudo. Vou voltar ao ser o que eu era. Amém, irmãos? Mas ele caminha conosco. Agora, Jesus caminhando com eles, ouviu, foi aquele bate-papo, tudo que levou eles para Emaús, e chega na entrada da cidade. Agora, o que me tira de Emaús, que me traz de volta para Jerusalém? Eu preciso convidar Jesus. Porque Jesus caminhou com eles até a entrada da cidade. Quando chega na entrada da cidade, o texto diz que Jesus a tendência mostrou que ia seguir sozinho, reto. Olha aqui. E eles o constrangeram dizendo, fica conosco, porque já é tarde. E já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Jesus não arromba, Jesus não viola, ele precisa ser convidado. E aqueles 2 discípulos, mesmo não tendo reconhecido que era ele, olha, você caminhou com a gente até aqui, Já é tarde. Já é tarde, a noite chegou, entra, fica conosco, vamos comer junto, amanhã você segue viagem. E Jesus então aceitou o convite. E aí... Ele sempre aceita o convite. Aí Jesus entrou e sentou e eles foram, partir ali da comida. E o texto diz que Jesus então repete a cena da ceia na mesa. Olha o valor da mesa, a importância da mesa. Mesa é lugar de solução, mesa é lugar de resposta, mesa é lugar de comunhão. Amém. Mesa é lugar onde os olhos são abertos. Aleluia. Mesa onde o pão da preposição está o tempo todo nos servindo. O texto diz que na mesa, Jesus pega o pão. Aleluia. E quando ele parte e dá a eles, os olhos deles são abertos e eles o reconhecem. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu Irmão, nome, Senhor. Se você desprezou até hoje a mesa, para comer em pé, para comer no balcão, para comer no sofá, diante do ídolo da televisão, que for, enfeita sua mesa, prepara a mesa, desliga o celular, desliga a TV, desliga todos os meios, senta com a sua família, com seus filhos, dá as mãos, faz uma oração agradecendo a provisão, a bênção. E deixa eu te falar, o mesmo Jesus que entrou em Emaús estava sentado na mesa e que partiu o pão, está na mesa. Aleluia. Porque quando Deus deu a planta do tabernáculo, ele mandou construir uma mesa e mandou pôr na mesa o pão da preposição. E ele está lá. Aleluia. E sabe o que vai acontecer na refeição? Quando no partir do alimento, quando vocês estiverem comentando, conversando e comendo, os olhos espirituais são abertos. Glória e ele se manifesta e começa a ter revelação e começa a vir coisas, até a gratidão pela colheita, pelo alimento, uma ideia por um negócio, porque o pão da preposição, aquele que abre os nossos olhos, aleluia, ele está partilhando na mesa conosco. Oh, grande é o Senhor, grande e poderoso é o Senhor. Louvado seja. E sabe o que é o mais lindo? É o que acontece quando os nossos olhos são abertos. Olha que coisa, irmão. Texto 24:33. Na mesma hora. Não é daqui 1 hora, não é daqui 1 minuto, não é daqui 50 dias, não. Na mesma hora, levantando-se, tornaram-se para Jerusalém e acharam congregados 11, os quais estavam com eles. Glória a Deus. Sabe, irmão? Olha que coisa linda. Porque o que acontece na nossa vida nos leva a tomar uma atitude. Então, o que causa o nosso erro humano? A cegueira. E a luta, a batalha, a guerra, a fome, o deserto, a escassez, o medo, tudo isso nos cega. E aí nós focamos na derrota, nós focamos no desespero e a esperança
que não era tão sustentável, ela morre. Sim. Deixa eu te falar uma coisa. 60 dias de isolamento. Começou 20 de março, né? Amanhã é dia 20. 60 e poucos dias, que teve mês de 31. Vamos botar 60 dias. Se a minha e a sua esperança para esse ano, elas foram colocadas somente na força do braço, na minha capacidade mental, nos meus recursos financeiros, na minha linha de crédito, na minha rotina, a minha esperança acabou. Porque faz 60 dias que isso não funciona mais. Isso nos leva para Emaús, para a mornidão, para desistir, Como eles estavam desistidos. para esse lugar incerto. Sim. Olha, certezas. Nunca foi tão propícia essa palavra para esse tempo. O que mais se ouve hoje na nossa humanidade é que estamos vivendo um momento de incerteza. Sim. Estamos vivendo um Emaús. Sim. Porque a esperança morreu, a esperança de um ano bom, a esperança de um ano salutar, a esperança de um ano de prosperidade, a esperança de um ano de conquista, a esperança de um ano de vitória, a esperança de um ano, sabe, que nós projetamos tudo para ele, até por tudo que vinha acontecendo, tudo apontava para isso. E agora, como a esperança acabou, em toda a terra, em todo né? mundo. Todas as nações. A gente vê os economistas, a gente vê o próprio governo, né? E olha, estão vivendo tempos de incerteza, vivendo os dias de Emaús. Mas a instrução de Deus, que era para aqueles discípulos, Jesus, sabendo de todas as coisas, foi: fica em Jerusalém. E deixa eu te falar algo aqui. Jerusalém, uma palavra que no original é Eushalai. Esse nome, no original, ele não tem singular. Esse nome só tem no plural. Eushalai, como se fosse Eushalais, porque só tem no plural. Por quê? Quando Deus anuncia, Jesus também anuncia que o reino é chegado, ele veio para anunciar o reino, para trazer o reino dos céus, e que esse reino está dentro de cada um de nós, e esse reino está dentro de vós. Por quê? Porque eu sou Jerusalém, Eushalai, ela é Eushalai, você é Eushalai, cada um de nós somos Eushalai. E Deus está dizendo o seguinte: fica dentro de você, fica nesse reino que eu depositei dentro de você, não nesse sistema, nesse mundo que jaz no maligno do lado de fora, porque nesse reino é inabalável, esse reino é o reino da esperança, esse reino é o reino de viver pela fé, esse reino é um reino que a esperança não morre, a esperança não se abala. Aleluia, glória a Deus. Entende, irmão? Então a instrução dele para nós, o seu povo, é: fica em Jerusalém. Não, mas eu quero viver do lado de fora, eu quero viver aqui nesse mundo que ele é oscilante, ele é tendencioso, ele está fadado aos intempéries dos momentos, de uma vontade política, de uma vontade de um governante, de um sistema caótico da terra, do pecado, da injustiça, da maldade, da corrupção, do lado de fora. Por isso Paulo dizia: olha, eu sou atingido, sou massacrado e por tantas circunstâncias, toda a adversidade do lado de fora,
mas eu sou inabalável do lado de dentro. Aleluia. Eu estou Glória a resolvido, Deus. porque eu sei quem sou, sei em quem Amém. estou, para onde vou, Aleluia. quem está comigo e o que mora dentro de mim. Aleluia. A própria palavra Glória testifica a Deus. disso. Maior é o que está dentro de vós do que o que está do lado de fora. Aleluia. É o Glória reino a de Deus, irmão. Amém, Jesus. Então não saia de Jerusalém para ir para Emaús. Mas se eu tirar os olhos e desobedecer, de ficar no reino, eu vou para... Agora mesmo eu estou em Emaús. Agora, o que me faz ficar no reino? Saber quem eu sou, quem está comigo, quais são as promessas. O que me faz ficar? E eu preciso o quê? Eu preciso convidar Jesus, ele precisa ser o Senhor da minha vida. Aleluia. Ele precisa ser o governo no meu coração. Glória a Deus. Eu preciso ouvir a palavra. Ele precisa ser a minha prioridade. O reino dele precisa ser prioridade. Sabe? E eu preciso viver uma vida de renúncia e ousadia. Renunciar ao meu orgulho, o meu ego, porque a minha humanidade, ela quer fazer, ela quer conquistar, ela quer provar, ela quer armazenar, ela quer conter, ela quer, sabe, chegar primeiro. Essa é a minha humanidade. E abandonar tudo isso para viver o Jerusalém, o reino, é preciso de renúncia. A renúncia vai exigir você confiar no Senhor. Sim, totalmente. Você descansar nele num momento desse que você quer fazer, quer resolver. Descansa. Isso é o reino. Ele não perdeu o controle. Ele continua no controle absoluto de todas as coisas. Espera nele, confia Espera nele. nele, confia nele. Creia nas escrituras, creia na palavra de Deus. Isso. Ficai na palavra, ficar em Jerusalém, ficar na palavra. Porque do céu, fica em Jerusalém, vai descer o poder. Amém. E vocês serão minhas testemunhas. Oh, glória a Deus. Luz e sal. Aleluia. Sabe essas trevas, irmão? Você quer ser luz? Você precisa, sabe, ter esse reino dentro de você. O Espírito Porque aí você Santo não vive venha mais, sobre a você sua não vive vida, mais sobre pelas a sua circunstâncias à casa. sua volta. Que o Espírito Santo possa se apossar de ti. Ele possa te envolver com o seu poder. E você seja revestido de poder. E assim você vai ver a esperança renovada. Então, fica a dica. O que fazer quando acaba a esperança? Volta para Jerusalém. Fica em Jerusalém. Aleluia. Porque em Emaús é um lugar de incerteza. Incerteza gera medo, gera estresse, gera preocupação, gera depressão. E vai, um abismo vai O puxando Senhor o nos outro. liberte desse caminho. Né? O Senhor nos livra desse caminho. Emaús, morbidão, águas mornas. Você fica ali. E isso Deus fica a ponto de vomitar. Fica. Porque Ele não suporta a Não, mornidão. é preferível que você esfrie, então. Ou você seja quente Ou ou frio. frio. Porque o morno, ele não... Né? Ele diz que não tem como. Porque o morno não... Então, meu irmão, Deus conta com a ousadia, com a intrepidez, com a coragem, com o vigor de cada um, com a esperança e deixa eu te de falar, cada um. não fique abalado nessa noite. Deus expõe tudo na palavra. Aleluia. Aqui foi narrada a humanidade de discípulos que andou com Jesus, tocou, olhou nos olhos, comeu junto, dormiram junto nas viagens, Sim. viu os milagres acontecer. Se maravilharam, né, de ver os Bastou milagres. Jesus morrer. Eles viram a crucificação, viram tudo, e ele sempre falando, ó, eu vou ressuscitar, fique em Jerusalém, eu vou aparecer para vocês daqui 40 dias, vou revestir vocês de poder para, né, anunciar, vou capacitar vocês. 3 dias depois, irmão, desistiu de tudo, eu vou voltar para Emaús. E o tempo, a humanidade que andou com Jesus, porque lidou com Jesus só do lado de fora, Jesus andou, conversou, questionou, falou de coisas que, né, dos profetas, e nem assim eles o reconheceram.
Sabe onde eles reconheceram ele? Na mesa, no partir do pão. Aleluia. Eu friso novamente, irmão. Deus vai abrir seus olhos na mesa. Na mesa. Deus vai te revestir de poder. Bota a melhor mesa, toalha na mesa, os melhores talheres, faz uma comida gostosa, não precisa ser cheia de pompa, não. Senta a família, todo mundo ao mesmo tempo, desliga dando tudo, graças a dá Deus, as mãos. orando. Senhor, muito obrigado pela mesa farta, enquanto muitos não têm. O Senhor é quem multiplica a semente na terra, no chão, e não tem nos faltado nada. Muito obrigado, Senhor. Eu tenho o privilégio, né, pastora, de escolher o que eu vou comer, tudo que eu tenho vontade de estar na minha mesa. Muito obrigado, Senhor. Nos abençoe, que seja esse momento. Sabe o que vai acontecer na mesa, meu irmão? Olha, aleluia. eu quero ser profeta na sua vida. Glória a Deus. Eu profetizo na sua casa, nessa mesa, o Salmo 133. Aleluia. Nesse lugar de unidade, de união, o óleo desce pela barba do Pai e toca em tudo. E nesse ambiente a bênção é derramada. Glória a Deus. Aleluia. Para sempre. Amém, irmão? Salmo 133. Né? Quão bom e quão suave é os irmãos unidos, né? Unidos na mesa, porque ali, sabe, você já pensou seu filho ter uma experiência, de repente, de se surpreender e dizer assim: olha, nós fizemos e eu tive uma visão espiritual, papai. Eu vi Jesus partindo o pão, aleluia, entregando. Você crê nisso, irmão? É como o orvalho, né? É como o orvalho. O orvalho é aquela coisa suave, Deus, aquela coisa aleluia. gostosa. Não é a chuva, o vento, não é aquela chuva que lava a terra, é o orvalho. Aleluia. É todo dia, no almoço, na janta. Amém. E aquele orvalho vai descendo e vai fazendo tudo vai prosperar. A sua vida, a sua os corações, terra. Vai abrindo os glória, olhos, derrama, tirando Senhor, as escamas. Derrama do orvalho, Senhor, sobre cada família, sobre cada Amém, mesa, irmão. sobre cada lar, Pai. Faça isso por nós, Em Senhor. nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, irmão, não nos deixe ir para fica Emaús. em Jerusalém. Não vá para Emaús. Não volte atrás. Não volte atrás. Continue crendo, continue sendo fiel ao Senhor. Ele está conosco. Continue perseverando, acreditando na palavra. Ele é o Senhor. Amém. Amém, meu irmão. Glória a Deus. Deus te abençoe. Amém. Em nome de Jesus. Glória Aleluia. a Deus. Vamos orar pelos nossos pedidos, né? Vamos. Senhor, eu quero te apresentar aqui todos esses nomes. Oh, Senhor, famílias, nós cremos, Pai. E toda a família Ágape, todos aqueles outros nomes que estão nessas listas, são mais de 80 nomes. Nós não temos tempo para ler todos. Todos esses empresários aqui da igreja, profissionais liberais, que o orvalho do Senhor toda a autoridade caia constituída, eles, todos aqueles que estão nos serviços essenciais, nós oramos, Senhor. Senhor, eu te apresento esses nomes, eu te apresento essas vidas, essas empresas, esses profissionais que estão no trabalho essencial, Pai, para servir a comunidade, para servir a população. Senhor, abençoa, Senhor, alcança, Senhor, derrama, Pai. Senhor, mais do que abrir uma porta, mais do que trazer um milagre, mais do que trazer a cura, Senhor, que nessa noite o Senhor parta o pão e dê para cada um, para que os olhos se abram, para que eles vejam o Senhor, para que eles tenham uma experiência contigo, Jesus, que eles estão fora da rota, fora do caminho, e que o lugar de cada um é em Jerusalém, Euxalai, lugar da bênção, lugar da prosperidade, lugar seguro, a rocha. Por isso, Pai, em nome de Jesus, toma todas essas vidas, Senhor, Pai, por louvor da Tua glória, e dá uma experiência, Pai, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus, você que preparou a sua água, seu copo com água, vamos apresentar ao Senhor. Ô Jesus, muito obrigada pela Tua palavra. Muito obrigada, Senhor, por essa porção. Faça dessa água como pão, né? Faça dessa água, Senhor, como pão, Senhor. Dê a cada um, Senhor. Senhor, é água viva. Tomar e beber dessa água. Que comece a jorrar rios de água viva do interior de cada coração. O entendimento, os corações, Pai.
Faz jorrar essa água viva do interior de cada um. Aleluia. E que nós sejamos fervorosos. Aleluia. Que nós sejamos latentes, que nós sejamos perseverantes, ó Pai. E que o Senhor possa se agradar de nós. E que a nossa vida seja agradável diante do Senhor. Sim, meu É Deus. o que eu oro, Senhor, crendo e abençoando esse copo com água. Em nome Amém. do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Santo. Graças a Amém. Deus. Vamos tomar a nossa água. Graças a Deus. Assim estamos terminando, né? Nosso culto ao Senhor. E amanhã tem mais da porção de Deus. Amanhã tem mais da sua palavra. Que você tenha uma noite abençoada. Que você, o Senhor possa te dar uma experiência. Os seus olhos sejam abertos. Para que você possa ver a grandeza de Deus que nós servimos. Amém? Um grande beijo no seu coração. Até amanhã, se Deus quiser.